E aí, meus queridos e queridas, se você se interessa por trabalho de uma carga elétrica, fica aqui que essa aula complementar a gente vai falar justamente disso. Para que você entenda sobre trabalho, a gente precisa lembrar que trabalho ele é a mesma coisa que movimento. Então, quando se aplica sobre trabalho, o que é um trabalho? Trabalho é uma movimentação que está sobre a ação de uma força. No caso de uma carga elétrica, toda vez que a gente tem uma carga Q, e essa carga Q ela está sofre uma ação de uma força elétrica, sobre ela vai existir uma movimentação, um deslocamento. Então, para que a gente entenda melhor essa relação de trabalho, vamos considerar que uma carga Qzinho, na verdade, está contida em um campo elétrico de uma carga Qzão, né? De uma carga Qzão. O que vai acontecer? Quando uma carga está contida em um campo, está sofrendo a ação de um campo, sobre ela vai surgir o que a gente chama de uma força elétrica. Essa força aqui vai provocar um deslocamento. Essa força vai provocar um deslocamento dessa carga, né? Fazendo com que ela vá de um potencial aqui de 300 volts até um potencial aqui que a gente pode considerar como tendo 100 volts, né? Então, o que acontece aqui? Para que exista movimentação, vai existir um deslocamento da carga elétrica sobre superfícies equipotenciais. Então, quando a carga ela vai se movimentando, vai existindo também uma diferença entre potenciais elétricos. As cargas vão se movimentando e vão se deslocando de potencial para potencial. Lembrando que as cargas elétricas elas se movimentam sempre do potencial maior para o potencial menor. Elas se deslocam sempre de acordo com a orientação das linhas de campo, tá bom? Então, para que você entenda melhor essa situação, vamos considerar que eu vou desenhar uma ladeirinha, tá bom? Vou desenhar uma ladeira e vamos considerar a seguinte situação, né? Eu coloco uma pedra no finalzinho dessa ladeira aqui. O que acontece? Essa pedra, todo mundo sabe que como aqui ela tem uma determinada altura, ela vai ter uma energia potencial, né? Potencial. Aqui, quando essa pedra começar a se movimentar, essa pedra, ao chegar aqui no chão, ela também vai ter uma energia potencial, né? É aquela energia que dá capacidade ao corpo de gerar movimentação, né? Então, o que acontece aqui? Vamos considerar que nessa parte mais alta, a gente tem uma energia potencial máxima. E essa parte mais baixa, a gente tem uma energia potencial mínima. Máxima e mínima. Então está existindo um deslocamento aqui dessa pedra aqui, né? Ela saindo de uma energia potencial máxima para mínima. O que está acontecendo? Para existir um movimento natural, uma movimentação natural, é necessário que a gente vá sempre do ponto de maior energia potencial para o ponto de menor energia potencial. Existe uma movimentação onde ele vai do menor para o maior? Existe, mas é necessário uma força externa sendo provocada aqui nessa pedra, fazendo com que ela se movimente de uma energia menor para uma energia maior. Isso daí não é um processo natural, como a gente deixar a pedra aqui e ela se movimentar sozinha.
Então, a mesma coisa, gente, acontece com as cargas elétricas. As cargas elétricas aqui, ela, quando colocada em repouso em um campo elétrico, elas vão também se movimentar naturalmente e esse deslocamento acontece também do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial, tá bom? Como existe um deslocamento de maior potencial para menor potencial, a gente pode determinar essa formulazinha, né? A gente tem que, vou chamar o potencial inicial aqui, vou chamar de VA, e ele vai até um potencial B, tá bom? Vou considerar assim, vou considerar que aqui 100 volts é um potencial B e 300 volts é um potencial A, tá bom? Então a gente vai ter aqui uma diferença do potencial A menos o potencial B, né? A gente vai ter, essa daí foi a forma que a gente aprendeu a calcular a diferença entre os potenciais elétricos, tá bom? Mas o que é que a gente também aprendeu uma outra formulazinha, que é a seguinte, sendo potencial elétrico, eu cheguei a falar para vocês que potencial elétrico é a mesma coisa que trabalho dividido por Q. Isso daí a gente também tem isso como forma. Só que eu quero lembrar uma coisa a vocês. Trabalho, ele é a mesma coisa que energia potencial. A gente também pode trabalhar dessa forma. Então, substituindo essa formulazinha aqui nesses potenciais, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter que AP, tá bom? AP na verdade, eu vou deixar assim, AP é igual a VA, que é EP de A dividido por Q, menos EP de B, vou botar aqui A e B, dividido por Q. Como eu tenho Q de um lado e Q de outro, a gente vai chegar à seguinte fórmula: AB é igual a energia potencial de A, energia potencial de B, dividido por Q. Passando esse Q para o outro lado, a gente vai encontrar que Q vezes o de AB é igual a energia potencial de A menos a energia potencial de B, tá bom? Então a gente encontrou essa seguinte fórmula. Gente, o que é que a gente precisa entender sobre essa energia potencial? Vamos considerar aqui que a gente tem uma pedrinha, né, uma bolinha, e essa bolinha ela está em queda, né? Existe uma força-peso que ela estava inicialmente em repouso. Vou considerar aqui que a bolinha estava inicialmente em repouso, e a bolinha com o tempo, né? A bolinha com o tempo ela vai caindo, vai caindo, vai caindo. A gente já entendeu muito bem isso em aula passada, né? Ela vai caindo até chegar em uma determinada superfície, né? Ela vai chegando aqui em uma determinada superfície com um peso. E aqui com uma velocidade diferente, né? Maior do que a velocidade inicial, que era zero, tá bom? O que acontece aqui, meus queridos? Aqui ela tem uma determinada altura. Nesse momento, vamos considerar que ela tem uma energia potencial. Vou chamar essa energia potencial que ela tem nesse momento de EPA, né? E aqui ela vai ter uma outra energia potencial que eu vou chamar de EPB. Você concorda comigo que a diferença dessas energias, né, a diferença da energia A menos a diferença
da energia B, né, é justamente o trabalho que está sendo realizado aqui, né? A energia que esse corpo, a diferença entre essas energias, aqui é praticamente zero, aqui é máxima. Eu posso dizer que a diferença entre essas energias é o trabalho. Por quê? Vocês estudaram lá no primeiro ano que trabalho é força vezes distância. A força aqui provocada é o peso que está fazendo com que ele se movimente, né? Está gerando uma força. E a distância que está sendo realizada é esse deslocamento H aqui. Então está realizando-se um trabalho. Durante a realização desse trabalho, está existindo uma diferença entre essas energias. Olha, só para você ter uma ideia, como eu disse aqui é peso, a força, e aqui o deslocamento é o próprio H, onde peso a gente calcula, né, que é massa vezes a gravidade, né, vezes a altura. Olha, se eu considerar aqui como energia potencial máxima, aqui como energia potencial mínima, zero. Se eu fosse calcular aqui, olha, isso aqui daria zero, essa energia. E como é que a gente calcula a energia potencial? Energia potencial é mgh. Então a gente teria justamente essa formulazinha aqui. Então eu consigo determinar que a diferença entre essas duas energias aqui é o próprio trabalho. Então, substituindo aqui, né, eu vou encontrar que Q vezes a diferença de potencial é igual a trabalho. Então, a gente consegue determinar agora o valor do trabalho quando a gente tem o valor de uma carga elétrica. É só multiplicar a carga, Qzinho que está se deslocando, vezes a diferença de potencial entre os potenciais elétricos aqui da carga geradora. Belezinha? Então, voltando, meus queridos, imagine agora que a gente tem um campo, onde a gente se diz como um campo uniforme, né? Lembrando que campo uniforme é aquele que em qualquer ponto do campo a gente vai ter o mesmo campo elétrico, né? Então o que acontece? Vamos considerar aqui que a gente tem uma carga elétrica, onde essa carga elétrica positiva aqui é colocada em repouso sobre esse campo, né? Sobre como a gente já chegou a conversar, sobre essa carga elétrica vai gerar uma força elétrica, né? Essa força vai fazer com que a carga se desloque de um potencial para outro potencial elétrico, né? Então vai fazer com que ela se desloque de um potencial VA para um potencial VB, né? E ela não é obrigado que ela só venha daqui para aqui, ela pode se deslocar ainda mais, mas vamos considerar que ela sai de um potencial A para um potencial B. Então o que vai acontecer aqui? Você concorda comigo que vai surgir uma diferença de potencial, como a gente já conversou, de A para B. Eu falei para vocês que a diferença de potencial pode ser determinada como VA menos VB, mas cheguei a conversar com vocês em outros momentos que a diferença de potencial também pode ser determinada por uma simples fórmula, que é o valor do campo uniforme vezes D, que é o deslocamento, né? Então, deslocamento de quê? É o deslocamento de um potencial para outro potencial. Então, vou até colocar aqui que aqui é o deslocamento entre potenciais. E só para a gente lembrar aqui uma questão de informação é a intensidade do campo uniforme. Então a gente tem essas duas grandes
fundamentais. Então, sendo assim, o que é que a gente pode fazer? Na aula passada, a gente descobriu que... Na aula passada não, há segundos atrás, a gente descobriu que o trabalho ele pode ser determinado de uma carga que se desloca de Q vezes U, né? Só que, lembrando que até coloquei U de AB. Sendo, então, U de AB também E vezes D, eu posso substituindo aqui, ó, substituindo, eu posso então agora achar que trabalho de uma carga elétrica é Q vezes E vezes D. E aí a gente encontra uma nova fórmula sobre trabalho elétrico. Mas quando é que é usada essa fórmula aqui, gente? Essa fórmula ela é utilizada quando a gente tem um campo uniforme, tá bom? Então, quando a gente tem um campo uniforme, né, a gente pode se utilizar dessa formulazinha aqui, tá bom? Então, quando a gente tem um campo onde ele é uniforme. Então, a gente pode se utilizar dessa fórmula ou pode se utilizar dessa fórmulazinha, vai depender das informações dadas na questão, tá bom? Só para lembrar vocês uma situaçãozinha, o que significa U de AB, para a gente calcular o trabalho. U de AB é a diferença entre dois potenciais. Então, eu vou considerar que a trajetória usada aqui, eu vou chamar de trajetória 1. Mas vamos dizer que essa carga elétrica, ela também se deslocou da seguinte maneira, né? Ela veio também nessa trajetória, né? E chegou até aqui, né? Provocando aqui um deslocamento entre potenciais também. Vou chamar isso aqui de trajetória 2. O que acontece? Tanto a trajetória 1 quanto a trajetória 2, né? Vou botar aqui, possuem o mesmo trabalho. Por quê? Trabalho, gente, trabalho ele trabalho independe da trajetória. Então, o que é necessário para que exista um trabalho de uma carga elétrica, né? Apenas que tenha uma carga elétrica se movimentando e que ele saia de um potencial, tá vendo todas essas linhas aqui, é um potencial VA para um outro potencial VB. Então, o deslocamento utilizado aqui não é a distância percorrida pelas cargas, mas sim a distância entre esses potenciais VA e potencial VB. Para que a gente tenha um entendimento melhor, vamos considerar a mesma situação da aula passada aqui. Vamos considerar que a gente tem... Aliás, eu vou só utilizar dessa folhinha. Vamos considerar que a gente tem essa bolinha, né? E o que acontece com essa bolinha? Eu já falei para vocês que para a gente calcular aqui o trabalho é mgh. Mas vamos dizer que a bolinha ela foi jogada de tal forma que o deslocamento dela foi bem confuso, né? Ela chegou até esse ponto de uma forma totalmente inesperada. A gente tem um trabalho, a gente tem um deslocamento 1 e eu tenho um deslocamento 2. O que acontece nesse momento? Eu posso dizer que durante essa queda, o trabalho realizado em 1 é o mesmo trabalho realizado em 2. Isso porque o trabalho ele independe da trajetória. Isso porque se o corpo na trajetória 1 e na 2 tem a mesma massa, se ele tem a mesma gravidade e ele tem a mesma altura de deslocamento, ele está com a altura H e durante essa trajetória 2 ele também tem a mesma altura, né? Então, se ele tem a mesma altura, mesma massa, mesma gravidade, ele vai ter o mesmo cálculo de trabalho. Então, os trabalhos independem de qualquer que seja a trajetória, tá bom? Então, independe, belezinha? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, beleza? Então, fica com Deus. E aqui a gente tem trabalho de uma carga. Obrigado, galera. Valeu!